Estação News. Seja bem-vindo ao terceiro boletim referente ao Campeonato Brasileiro de Goalball da Série A de 2024. E no conteúdo de hoje, nós vamos trazer todas as informações sobre a terceira e decisiva rodada da competição, que definiu as 4 semifinalistas no torneio feminino, os 8 classificados para as quartas de final no torneio masculino e também foram conhecidas as equipes que foram rebaixadas para o Campeonato Brasileiro da Série B no próximo ano. Foram 3 rebaixados na categoria masculina e uma equipe rebaixada na categoria feminina. Você precisa de equipamentos de proteção para a prática do goalball e do futebol de cegos? Fale com a Play Sports NK. Trabalhamos com joelheiras, cotoveleiras, quilhas, peiteiras e óculos para o atleta de goalball e de futebol de cegos. Chame no WhatsApp Play Sports NK. DDD 81 99864 7726. Play Sports NK. Play Sports NK. Entregando em todo o Brasil. Se inscreva em nosso canal e fique integrado com as notícias do esporte paralímpico. Inicialmente, vamos trazer neste terceiro boletim do Campeonato Brasileiro da Série A os resultados desta terceira rodada da fase de grupos da competição. Jogos disputados neste dia 19 de novembro. Começamos com as 6 partidas pela categoria masculina. Pelo grupo C, nós tivemos a vitória do ICMAT sobre a equipe da Uresse pelo placar de 14-4 e o empate entre as equipes do IRM e do Capital CTF pelo placar de 8-8. No grupo A, em duelo válido na briga contra o rebaixamento, a FUNAD venceu a Acesa por 7-5 e a equipe do Santos venceu o duelo paulista contra o SESI por 8-7. No grupo B, a equipe da Uniace venceu por game a Sergues 14-4 e a equipe do Athlon venceu por 10-6 a equipe da Apace. Na categoria feminina, nós tivemos os seguintes placares. Pelo grupo A, em duelo válido diretamente pela classificação às semifinais, o ICMAT venceu a equipe do IERC por 7-3 e o SESI confirmou a liderança da fase de grupos vencendo por game em duelo paulista contra o Santos por 10-0. No grupo B, a equipe do INSEP de São Paulo também confirmou os seus 100% de aproveitamento na fase classificatória, vencendo o Capital CTF por 9-2, enquanto a equipe da AMC venceu o Instituto Athlon pelo placar de 3-2. Estes foram, portanto, os resultados desta última rodada da fase classificatória da competição. Vamos lembrar aqui para você que na categoria masculina são 3 grupos com 4 equipes cada um, mas o que importa mesmo aqui no masculino, independente da campanha da fase de grupos das equipes, o que interessa mesmo é a classificação geral das equipes que avançaram para as quartas de final, os 8 melhores colocados, ou seja, independente da campanha da fase de grupos. Também foi definido os 3 rebaixados para as equipes que terminaram entre 10º e 12º lugares. No feminino, são 2 chaves, todas jogaram contra todas e as 2 primeiras de cada grupo avançaram para as semifinais. O rebaixamento foi definido entre a equipe que fez a pior campanha dentre as 8 participantes. E agora nós vamos trazer então aqui para você a classificação final da fase de grupos, portanto, para você. Na categoria feminina, a classificação final do grupo A terminou da seguinte forma: o SESI terminou na liderança com 9 pontos, com 23 gols marcados e apenas 4 sofridos, um saldo positivo de 19. A equipe do ICMAT terminou em segundo lugar com 6 pontos, marcou 13 gols, mas também sofreu 13, um saldo de 0. Portanto, o SESI na liderança e ICMAT em segundo foram as classificadas para as semifinais. Em terceiro, e se mantém na Série A, o IERC com 3 pontos,
marcou 10 gols e sofreu 16, um saldo negativo de 6, e também se manteve na Série A o Santos Futebol Clube, que não somou pontos, marcou 6 gols e sofreu 19, um saldo negativo de 13. No grupo B, as classificadas para as semifinais foram o INSEP na liderança com 9 pontos, 100% de aproveitamento, marcou 20 gols e sofreu 8, um saldo positivo de 12, e em segundo a AMC com 6 pontos, marcou 9 gols e sofreu 10, um saldo negativo de 1. Também se mantém na Série A. Em terceiro, o Instituto Athlon com 3 pontos, marcou 17 gols e sofreu 9, um saldo positivo de 8. A equipe lanterna da competição e que fez a pior campanha dentre as 8 participantes foi o Capital CTF, que assim como a equipe do Santos Futebol Clube perdeu os 3 jogos. Porém, a equipe de Brasília marcou apenas 5 gols e sofreu 24, terminou com um saldo negativo de 19. Com isso, o Capital CTF foi rebaixado e vai disputar o Campeonato Brasileiro da Série B em 2025. Também foram conhecidas as equipes que se classificaram para as semifinais, e os duelos que serão realizados na próxima quinta-feira, dia 21 de novembro, serão os seguintes. A primeira semifinal vai ser entre as equipes do SESI, primeira colocada do grupo A, contra a AMC, segunda colocada do grupo B, e a segunda semifinal será entre INSEP, líder do grupo B, contra a equipe do ICEMAT, segunda colocada do grupo A. Atualizando agora para você as informações sobre a categoria masculina, trazemos primeiramente a classificação das 3 chaves do torneio e depois nós falamos sobre a classificação geral. No grupo A, nós tivemos a liderança do Santos Futebol Clube com 9 pontos, em segundo o SESI com 6, em terceiro Funad com 3 e em quarto a equipe da Acesa, que não somou pontos. No grupo B, a liderança foi do Instituto Athlon com 9 pontos, em segundo a Passe com 6, em terceiro Uniace com 3 e em quarto a Sergues, que não somou pontos. No grupo C, em primeiro Capital CTF com 7, em segundo o ICEMAT com 6, em terceiro IRM com 4 e em quarto a Uresse, que não somou pontos. A classificação geral dos 12 participantes terminou assim. Em primeiro lugar, o Instituto Athlon com 9 pontos, fez a melhor campanha com 9 pontos. A equipe marcou 33 gols e sofreu 19, um saldo positivo de 14. Em segundo, Santos Futebol Clube com 9 pontos, marcou 28 e sofreu 17, um saldo positivo de 11. Em terceiro, Capital CTF com 7 pontos, marcou 26 gols e sofreu 14, um saldo positivo de 12. Em quarto, o SESI com 6 pontos, marcou 32 e sofreu 13, um saldo positivo de 19. Em quinto, o ICEMAT também com 6 pontos, marcou 31 e sofreu 21, um saldo positivo de 10. Completando com 6 pontos na sexta colocação, a Passe com 6 pontos também. Marcou 29 gols e sofreu 20, um saldo positivo de 9. Em sétimo lugar, a equipe do IRM com 4 pontos. A equipe marcou 31 gols e sofreu 26, um saldo positivo de 5. E a última vaga das quartas de final ficou com a Uniace, que marcou 3 pontos. A equipe marcou 26 gols e sofreu 27, um saldo negativo de 1. Em nono lugar, e que vai permanecer no Campeonato Brasileiro da Série A para o próximo ano, foi a Funad, que terminou com 3 pontos. A equipe marcou 15 gols e sofreu 24, um saldo negativo de 9. Funad, que inclusive foi vice-campeã da Série B do ano passado, consegue se manter na primeira divisão e vai jogar novamente a Série A em 2025. Por outro lado, as equipes que foram rebaixadas são as seguintes.
Em 10º, a equipe da Acesa, com nenhum ponto marcado, marcou 12 gols e sofreu 33, um saldo negativo de 21. Em 11º, a Sergues, que também não somou pontos, marcou 15 gols e sofreu 37, um saldo negativo de 22. E em 12º, a equipe da Uresse, que também não somou pontos, marcou apenas 11 gols e sofreu 38, um saldo negativo de 27. Destas 3 equipes aqui que foram rebaixadas, a equipe da Sergues, inclusive, participou deste ano do Campeonato Brasileiro da Série A por ter conquistado o título da Série B em 2023 e agora vai jogar novamente a segunda divisão do torneio nacional no próximo ano, tentando a sua vaga, o retorno então para a elite do Global Brasileiro em 2026. Portanto, conhecemos 3 equipes que vão disputar a Brasileiro da Série B no masculino no próximo ano e a equipe que vai disputar o torneio feminino também da segunda divisão no próximo ano. Trazendo para você agora como está a disputa pela artilharia do torneio no masculino, o Charley Silva da Paz lidera com 20 gols, logo atrás está o Misael Souza do Capital CTF com 19 e em terceiro o Leomon Moreno do Santos Futebol Clube com 18 gols, são os 3 principais artilheiros. No feminino, a gente destaca aqui para você as artilheiras, mas algumas inclusive já não disputam mais os jogos do campeonato e podem ser ultrapassadas. Neste momento, quem lidera é a Aline Rodrigues do IERC com 10 gols. E em segundo lugar aparecem a Kátia Silva do Instituto Athlon com 9 e a Moniza Lima do SESI também com 9. Neste caso, a Kátia Silva do Instituto Athlon e a Aline Rodrigues do IERC, elas foram eliminadas juntamente com suas equipes, elas não disputam mais a competição nacional e podem ser ultrapassadas pelas demais atletas. Neste momento, nós temos a Ana Carolina do ICEMAT com 8 gols e a Jéssica Vitorino do SESI também com 8 gols. E a Amanda Braz do INSEP possui 7 gols, portanto podemos ter mudanças na artilharia após então os próximos jogos da competição nacional. E você que está acompanhando o nosso conteúdo, mas ainda não é inscrito em nosso canal do YouTube, não se esqueça de se inscrever e nos ajudar a crescer cada vez mais, fortalecendo o nosso trabalho. Lembramos a você que estamos com a meta de bater o número de 700 inscritos aqui no canal da Integração News e para isso a gente conta com a sua colaboração e também com a sua inscrição amante do Paradesporto. Divulgue com seus amigos este link e não se esqueça também de marcar como gostei este nosso boletim, aquele like maroto e esperto para fortalecer o nosso trabalho. Nesta quarta-feira, dia 20 de novembro, nós vamos ter 4 partidas, todas válidas pela categoria masculina, que são os duelos das quartas de final. Agora, em caso de empate no tempo regulamentar, nós vamos para a disputa do overtime, o chamado gol de ouro ou a prorrogação, como você preferir chamar. Os duelos das quartas de final, então, para esta quarta-feira são os seguintes: o cruzamento olímpico, primeiro contra o oitavo, segundo contra o sétimo, o terceiro contra o sexto e o quarto contra o quinto. As quartas de final número 1 acontecem às 9 horas da manhã, entre o Instituto Athlon e a equipe da Uniace. O segundo duelo das quartas de final acontece na sequência, às 10 horas da manhã, entre o Santos e a equipe do IRM. O terceiro duelo acontece às 11 horas da manhã, entre Capital CTF e a Passe, e o último duelo das quartas de final fica entre as equipes do SESI e do ICEMAT. Lembrando que, após as quartas de final, já saberemos os confrontos das semifinais. O cruzamento para as semifinais é o seguinte: quem vencer das quartas de final número 1, que é o duelo Instituto Athlon contra a Uniace, vai enfrentar nas semifinais SESI ou ICEMAT, que é o jogo 4 destas quartas de final. O segundo duelo das semifinais sai do confronto entre as equipes do Santos e IRM contra o vencedor de Capital CTF e a Passe. Portanto, estas são as informações sobre as quartas de final que acontecem nesta quarta-feira, dia 20 de novembro, na categoria masculina do Campeonato Brasileiro da Série A de Goalball.
Com as informações do Departamento de Gerência Técnica e de Eventos da CBDV, para a Integração News, repórter Jorge Daniel. Integração News, junto com você no esporte paralímpico.